Nós vamos comer. Hoje nós vamos ter banana e pão. Banana e creme. Creme de banana e pão. Sim, por quê? Não temos aveia hoje. Sem aveia. Hoje a gente só vai ter banana e pão. E vocês reclamam demais, hein, meninas? Olha, que eu vou falar sério. Vocês estão reclamando demais. Você sabia que tem muita gente que não tem nem o que comer? E vocês têm banana. E também tem pão. Agora as duas levantando rapidinho. Rapidinho. Escovem os dentes. E cama, as duas. Boa noite. Boa noite. Dorme com Deus. E meu beijo, cadê? Dorme com Deus. Boa noite. Oh, meu Deus. E agora? O que eu vou fazer? Acabou toda a nossa comida. E amanhã as minhas filhas vão acordar e não vai ter nada para comer. Oh, Senhor, Tu amas este lar e nós somos as Suas ovelhas. E o Senhor, nosso pastor, e nada vai nos faltar. Eu vou me deitar, Senhor, mas tranquila, com certeza de que o Senhor ouvirá as minhas orações. Amém. No dia seguinte, bem de manhã, Ô, de casa? Calma, pera um pouquinho. Já vai. Oi. Oi, Ruth, me ajuda aqui. Quero te dar um abraço. Ah, nossa, outra coisa. Mas, tudo bem? O que é isso? Eu trouxe isso pra você. Como pra mim? Foi Deus que me disse que você estava precisando. Como assim? Foi num sonho, um homem insistiu para que eu trouxesse para você, que você precisava para hoje e para o mês todo. Aí eu trouxe. Vamos entrar, vamos. Venha aqui para dentro, vem, corre.
Boa noite a todos. Você está sendo convidado para parar e pensar um pouquinho no cuidado amoroso de Deus por você. Durante os domingos anteriores, conversamos sobre alguns momentos, algumas facetas da vida de Davi. Entendemos algumas coisas importantes sobre esse homem. E uma delas é que Davi de fato não foi e nem passou perto de ser um homem perfeito. Ele teve grandes lutas. Ao olhar para Davi, eu descubro que não teve personagem da Bíblia que conseguisse ir tão fundo no pecado como Davi. Mas também eu fico olhando para esse homem do contraste e descobrindo que também não teve homem na Bíblia como Davi, que falou palavras tão lindas, quando esteve perto de Cristo, quando esteve perto do Senhor. Disse coisas extraordinárias. Uma vida, uma experiência você não consegue encontrar na Bíblia, inagualável, não tem. Você pode procurar e você não vai encontrar palavras tão lindas como Davi, dizendo da sua experiência quando esteve bem pertinho do Senhor. E o Salmo 23 é um desses salmos, lindo, uma oração cantada, uma bênção. Esse Salmo 23, ele é decorado por muita gente, recitado, admirado. Quantos sobem aqui ou em qualquer igreja por esse mundo afora e dizem assim: o meu salmo preferido é o Salmo 23. Eu quero convidá-lo para caminharmos juntos dentro desse salmo e tirarmos algumas conclusões simples, mas que vai lhe ajudar a deixar para trás algumas malas, algumas cargas que você não pode carregar. Se eu entender que livrar-se dessas cargas que eu nunca deveria ter carregado vai me ajudar a ter uma experiência mais intensa, mais profunda com Deus, eu sei que o grande objetivo desse escritor vai ser alcançado na sua vida e na minha vida também. Abra sua Bíblia, Salmos 23. Vamos começar lendo esses salmos e daqui tirando algumas conclusões juntos. Salmos 23. Você não precisaria da Bíblia aberta, mas nós vamos ler aqui e você vai acompanhar. Esse salmo diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pergunta que eu faço para você é o seguinte: Salmo 23, como entender as preocupações? Como estar liberto da ansiedade? Quem não se preocupa? Quem não fica ansioso? Quantas preocupações tomaram conta do seu dia hoje? Ao chegar aqui, você chegou leve, descarregado, é assim? É assim? Geralmente não. Quando vamos à casa de Deus, estamos lotados de mala, de cargas, de peso difícil de ser carregado. Quanta gente chegou aqui dentro
com lutas grandes familiares. Quantos de vocês estão hoje aqui tristes, porque hoje foi um dia especial, o dia da mãe, mas você não tem mais a sua mãe do seu lado? Eu citei isso na igreja da Vila 7, e estava sentadinho no canto Juliana, uma moça de lá, boa parte de vocês conhecem, que há uns 3 anos atrás perdeu a mãe. E eu comecei dizendo assim: quantos estão felizes? Hoje foi um dia gostoso, você passou com a sua mãe, e ela ficou com a mãozinha abaixada, e eu, faltou a sensibilidade. Talvez você chegou aqui com um sentimento muito parecido. Como se livrar da preocupação? Essa palavra é uma palavra que vem do latim, que se você pudesse separar a raiz dela, seria uma pré-ocupação de alguma coisa, de algo que ainda não aconteceu. Você se preocupa demasiadamente, exageradamente, exacerbadamente de alguma coisa que você ainda não chegou, não experimentou, está lá no futuro, mas você começa a carregar uma carga muito pesada, o teu cérebro se envenena, você perde a criatividade, você não tem atitude, não tem ação, você perde a sua força, se envolve emocionalmente e não consegue sair do lugar. E geralmente, as grandes preocupações que tomam conta da nossa mente, geralmente, elas nunca acontecem. Eu tenho, como ser humano, o hábito de me preocupar com coisas que nunca vão tocar a minha vida. Mas quando a preocupação domina a minha mente e o meu pensamento, aí você começa a pensar um monte de besteira. Hoje a minha sogra está ali, está ali no fundo. Eu sempre falo bem da sogra, vocês concordam comigo, né? Não façam isso, senão vocês me entregam. Mas olha, eu vou dizer para você que durante 10 anos da minha vida, eu saí do colégio com 21 e fui para Londrina e fiquei quase 10 anos lá. E esses 10 anos só namorei a minha esposa em Londrina. E já namorei num período assim bem delicado, desesperado para casar. Você sabe qual que é, né? Entende? 10 anos é muito tempo. 10 anos eu perdi o cabelo. Só minha esposa disse que eu fiquei muito mais bonitinho, viu, Taylor? Não sei se a Patrícia diz a mesma coisa, né? Só minha esposa. Todo mundo que me encontra em algum lugar que há muito tempo não vê, leva um susto. E aí delicadamente diz assim: como você mudou? Para dizer: nossa, você está careca, né? E nesses 10 anos, você acha que eu ia romanticamente para a igreja, como pastor, ou mesmo sentado aí, assistindo o culto, e a igreja me olhando e pensando assim: quando é que esse pastor miserável vai casar, né? Um dia um irmão, já disse isso para vocês, um dia o meu irmão me abordou lá em Londrina e disse assim: não confio em você. É mesmo, irmão? Por quê? Porque pastor solteiro não é de confiança. Você imagina a pressão. E eu ia para casa, lá no meu quartinho escondido. Mateus 5 diz isso, né? Tem que falar alguma coisa para o Senhor que você não quer que ninguém saiba. Então vá lá no teu quarto em secreto e abra o teu coração a Ele. E eu dizia assim: Senhor, Senhor, eu quero casar logo, eu quero casar logo. Me arranje uma boa mulher, quero que seja bonita, cuide de mim, me ame até o final de minha vida, uma boa cozinheira, fale pouco. Me dei mal, né? Você já viu que eu me dei mal, né? Fiquei 10 anos pedindo, amigo. Fui casar aos 31, preocupado cada dia. Às vezes estava lá na escola e a minha sogra era minha supervisora, para o azar, né? E eu estava lá na escola, não foi ela, mas a diretora um dia me chamou em sua sala e disse assim: pastor, vem cá, vamos conversar. E eu entrei e disse assim: olha, você é novo, é um bom menino, e eu já esperei. Quando ela falou bom menino, eu falei: lá vem bomba, né? E não quero ver você se engraçando com nenhuma aluna do colégio.
Se você quiser namorar com alguém, então que seja fora do meu redil, do meu pastoreio. Aqui dentro do colégio, ninguém. Eu falei, pronto, eu passo 10 horas dentro do colégio, onde é que eu vou arranjar namorado então? Deus foi tão bom, me deu a filha da supervisora. 10 anos preocupado, não mudou nada. Aliás, a preocupação só me travou em algumas situações, da possibilidade de tomar boas decisões, de fazer boas escolhas. A preocupação somente me envenenou e tirou de mim a atitude, até o momento que eu entendi que eu precisava deixar essa carga para trás, e agora eu precisava era confiar em Deus, porque enquanto eu ficasse com essa mala nas minhas costas, eu não ia conseguir resolver esse problema. Deus um dia me chamou com muito sacrifício para fazer parte de um pequeno grupo da minha sogra. E lá fui eu. E quando cheguei nesse pequeno grupo, sabe qual era o pedido de oração dela? Da minha sogra. Ore para que minha filha termine o seu namoro lá em São Paulo, né? Porque eu acho que esse namoro, como mãe, eu enxergo, não vai ser bom para ela e tal. Então vamos orar, poxa. Nunca falei isso para ela, mas eu pensava comigo, se quiser, ore em casa também para ajudar. Um dia ela foi visitar a mãe. Isso aí era lá perto do mês de agosto. Mas ela foi visitar a mãe no período que ela tinha terminado o seu namoro em São Paulo. Olha, eu não gorei nada. Eu só orei. São palavras completamente distintas, ok? E ela chegou no pequeno grupo. E um passarinho verde sussurrou ao meu ouvido dizendo assim, ela terminou o namoro. Esse passarinho verde tem nome, chama-se sogra. E eu falei, é agora ou nunca. Porque se voltar e reatar o namoro, eu já não consigo mais nada de novo, né? E enrolei, verdade, enrolei. Mas aí, 10 anos de preocupação. Enquanto eu estava morrendo com as minhas preocupações, Deus estava devagarinho trabalhando. Deus estava lá por trás dos bastidores, das cortinas, fazendo o seu trabalho maravilhoso. Talvez eu estou sendo injusto, né? Porque eu estou, na verdade, falando que trabalhava por mim, mas não trabalhou pelo outro que perdeu, né? Nem tudo eu consigo explicar também, né? Mas eu vou dizer para você algo sobre a preocupação. Veja, o Salmo 23, principalmente no versículo 1, é um convite que o salmista Davi faz a você para colocar a sua preocupação na mão de Deus. Por isso que ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes eu olho para esse texto e fico pensando assim, bem, o texto está dizendo que nada vai me faltar, mas veja, em nenhum momento esta foi a ênfase de Davi, em nenhum momento Davi quis dizer isso, que tua vida, a partir do momento que você segurasse na mão de Deus, você ia trilhar um caminho de glória, de fama, de dinheiro, de poder, de ausência de problemas, dificuldades, sua vida andaria a mil maravilhas. Não existe uma promessa sequer na Bíblia trabalhando dessa forma. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você vai descobrir que os filhos de Deus adoecem, que os filhos de Deus morrem, que os filhos de Deus têm problema. Você vai descobrir que os justos sofrem em alguns momentos mais do que o ímpio. Mas tem algo especial no Salmos 23, versículo 1. É um convite para você largar todo tipo de sacola, saco, bolsa, mochila, tudo aquilo que te incomoda. A ideia é deixar tudo isso para trás. Sabe por quê? Porque provavelmente, com a preocupação, você está levando um peso desnecessário e você não vai avançar muito. Você não vai conseguir muito além com esse peso. Então ele faz um convite para você se livrar disso. Por isso, o Salmo 23
tem gastado 150 palavras que você leu agora, apenas para dizer que você tem um Senhor. Esse é o objetivo de Davi. Esse é o centro da boa interpretação desses salmos. É dizer que você tem um Senhor, mas não é qualquer Senhor. É o Senhor Deus do céu, que ele chama carinhosamente: o Senhor é o meu pastor. Sabe, quando eu olho para o Salmo 23, eu lembro de algumas coisas. Por exemplo, trouxe aqui alguns nomes de Deus na Bíblia para você entender. Um deles é aquele ali, olha. El Shaddai. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Elohim quer dizer Deus Altíssimo. Elohim, Deus o Eterno. Mas ali no Salmos 23, Davi não chama Deus de, o Senhor de Elohim, não chama de Elohim, não chama de El Shaddai, chama de Iavé. É a primeira vez que Davi se depara com esse nome de Deus, Iavé. Sabe por quê? Porque este é o nome de Deus. Iavé é o nome de Deus. El Shaddai diz de atributos de Deus, de qualidades de Deus, de ações de Deus. Elohim diz de um atributo, dizendo: esse Deus que você crê é um Deus eterno. Elohim está dizendo assim: esse Deus é o Deus Altíssimo. É uma expressão agradável, majestosa para usar sobre Deus. Mas não, Davi, pela primeira vez, em vez de dizer Senhor dos Exércitos, em vez de dizer Deus Todo-Poderoso, Deus do Altíssimo, ele diz assim: Iavé é o meu pastor. Porque este é o nome dele. Você dá o seu nome para qualquer pessoa? É verdade que falar isso há 10 anos atrás, para alguma geração que está aqui dentro, é mais fácil explicar isso. Para essa nova geração é um pouco mais complicada, porque hoje você tem redes sociais, Facebook, etc e tal, o teu nome vai longe. Vai o teu nome, tua intimidade, todo mundo sabe quem são seus filhos, a foto, a imagem deles, o que acontece na sua vida, como foi as suas férias, todo mundo sabe tudo. Mas talvez 10, 15 anos atrás, você cumprimentaria algumas pessoas na rua, mas você só daria a elas o seu nome quando você desejasse ter algum tipo de intimidade, de relacionamento, de proximidade com essa pessoa. Caso contrário, boa noite, morreu o assunto, segue o seu caminho, eu vou seguir o meu. Mas agora vem Davi e diz: não, Iavé é o nome dele, e ele é o meu pastor. E a pergunta é: o que é Iavé? Será que esse nome tem algum significado na Bíblia? Porque os outros você encontra um significado, mas Iavé, o que de fato significa Iavé? 700 anos antes de Davi, do Salmo 23, teve um homem de Deus que citou o nome de Deus. O nome dele é Moisés. E é interessante que Moisés, ao citar o nome de Deus, olha a forma como ele cita. Está ali, olha. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Ali a Bíblia diz assim: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer a eles? Diz Moisés a Deus. Então Deus disse a Moisés: diga a eles o seguinte: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. A mesma raiz hebraica para o ser, por eu sou, que em hebraico quer dizer Havá, é a mesma raiz de Iavé. E Havá quer dizer assim: aquele que causa o existir de tudo, que do nada cria alguma coisa. Aquele Deus que é capaz de fazer qualquer coisa por você, até mesmo as coisas impossíveis. Ele causa o existir. Iavé é o nome dele. Ele é o criador de tudo. E aí Davi busca esta forma de dizer: Iavé é o meu pastor.
não é qualquer Deus. É aquele que é capaz de fazer qualquer coisa pela minha vida. E por que eu estou preocupado? Por que a ansiedade tira a minha paz? Por que eu estou tão desesperado, temeroso em relação ao futuro? Eu não quero que você saia daqui com essa mensagem pensando assim: agora eu vou ficar em casa, eu vou me assentar lá e esperar, quem sabe, o trabalho vir e bater a minha porta. Se não bater lá, eu vou esperar Deus agir, vou ficar aqui pela fé. Não quer dizer isso. Quer dizer que quando você estiver enfrentando alguma dificuldade, por mais que você seja provado, confie em Deus. Se o seu casamento está sendo destruído, por mais que isso te traga desespero, dobre o seu joelho no chão e clame ao Senhor. Eu não sei o que Ele vai fazer. Talvez Ele não consiga salvar o seu casamento. Mas não é que Ele não pode. É que esse Deus, esse Yahvé, tem um atributo, uma qualidade, um direito que Ele concedeu a você e a mim, que chama-se livre-arbítrio. Talvez Ele não consiga fazer porque um quer e o outro não quer. Mas se tem alguém nesse universo que pode fazer alguma coisa, é Yahvé, é o Senhor, que é o meu pastor. Ele pode. E o que for possível fazer, e o que for impossível fazer, Ele vai fazer. Dá para entender isso? Mas quando você volta para Davi, veja, só para você entender esse texto, pega na Bíblia esse texto, para ficar compreensível essa ideia do nome de Deus, para que você tenha plena confiança na ação de Deus em sua vida. Êxodo 6, o versículo 2 e 3. Êxodo 6, versículo 2 e 3. E a Bíblia diz lá, Êxodo 6, versículo 2 e 3. A Bíblia diz assim: eu sou o Senhor. E aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Senhor. Mas pelo nome Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. Mas agora você vai para lá e você percebe o seguinte: Moisés dizendo: olha, eu sou Yahvé. E eu imagino Moisés levando um susto. Yahvé? Mas lá quando conversei com os pais, Abraão, Isaque, eu me apresentei como o El Shaddai, o Deus Altíssimo. Mas agora eu quero que vocês me conheçam pelo meu nome, Yahvé. Porque para eles eu não fui perfeitamente conhecido. Por que eu estou te mostrando esse texto? Uma razão muito simples. Deus deseja que você o conheça. Deus deseja que você intensifique o seu relacionamento em Deus, em suas ações, em suas providências, para que você conheça Deus e tenha segurança com Ele, tenha paz numa ansiedade, numa luta, tenha certeza, confiança plena, entregue-se completamente a Ele. Ele precisa que você o conheça. A cada momento eu vejo como o casamento faz bem para o cabra, né? Faz bem. Eu olho para mim e fico pensando, minha vida hoje é muito melhor do que quando solteiro, não tenha dúvida disso. Eu nunca passei fome, mas também nunca cozinhei, nada. Não sou como o Rodrigo, que entende, né? Eu já até combinei com a minha esposa que no céu a gente vai morar junto. Não vai ter casamento, não sei como é que vai ser lá, mas vamos morar meio perto, porque eu preciso roubar a boia na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café. Mas a parte mais agradável e extraordinária do casamento, sabe o que é? É a intimidade, é a cumplicidade, é um olhar,
e a pessoa entende. Eu sei o que é isso. Ela olha, eu já me aprumo. Um olhar, intimidade. Eu vou aproveitar que a mãe dela está aqui, vou falar um negócio que ela não vai gostar muito. Mas aí alguém, por favor, me convide para conversar no final do culto, para eu dispensar o povo e eles forem embora, né? Mas eu estou quase arriscando que hoje eu conheço mais minha esposa do que ela, que é mãe. E conviveu com a filha muito mais tempo do que eu. Talvez algumas áreas que só mãe e filha, realmente eu não toquei, eu não conheço. Mas eu durmo com essa mulher todas as noites. Vivo preocupado se vou ter um filho ou não, mas eu quero dizer para você por que o motivo da preocupação. Porque vocês estão, cada um que vem falar do cachorrinho que sumiu, chega para ela, ai que dó, eu tenho um, você não quer levar para sua casa? E eu estou desesperado a hora que ela vai aceitar e levar, e eu não vou conseguir ter filho dentro de casa, que é o único argumento que eu tenho para não enfiar um cachorro lá dentro de casa, né? Mas apesar disso, intimidade, relacionamento. A cada dia conheço mais e sei que tem muito tempo. Está um pouco tempo, 8 anos. Muita coisa para conhecer ainda. Quando Deus olha para você e diz assim, eu sou Yahvé, Ele está dizendo assim, eu quero te conhecer, e Ele te conhece. Mas Ele diz assim, eu quero que você me conheça. Porque se você me conhecer, você vai confiar em mim. E esse nome é tão importante, veja, o nome sagrado usado constantemente no Velho Testamento é El Adonai, que quer dizer Senhor. Mas esse tetragrama, né, que é o Yahvé, esse verbo que está aí, na verdade, ele quer dizer o seguinte, veja, ele quer dizer o seguinte, esse é o nome mais sagrado de Deus. Quando o escriba, ao estar escrevendo a Bíblia, ele escrevia o nome sagrado, ele tomava banho antes de escrever Yahvé. Ele respeitava esse nome. A pena que era usada pelo escriba para escrever Yahvé, só era escrita essa palavra e depois ela era quebrada, não era usada mais. Tamanha santidade desse nome. Mas, sabe o que Yahvé quer dizer? Deus olhando para você diz assim, eu quero que você me conheça, quero ter intimidade com você. Porque quanto mais você me conhecer, mais você vai confiar em mim. Intimidade profunda Deus quer ter contigo. Eu estava olhando no material e encontrei essa imagem que me chamou um pouquinho a atenção. Potência de 10 é o nome desse artigo, da Super Interessante. Foram fotos, eu não lembro agora, já tem mais de 15 anos que eu coletei esse material da revista Super Interessante e transformei num slide. Mas eu lembro que são fotos reais da Terra, que foram produzidas dentro de uma potência de 10. E aqui você tem uma foto, se quiser até apaga só um pouquinho aqui, só para ficar mais nítido a imagem. Você vai ter aqui nesse quadradinho, porque agora as fotos vão se aproximando nesse quadradinho aqui. Então você tem nesse ponto maior aqui a Terra e do lado um astro, que é a Lua, né? Na verdade acompanhando ali a Terra, a 10 milhões de quilômetros da Terra. E eu fico olhando esse pontinho, hoje, com outros aparelhos, né? Com a tecnologia que a gente tem fotos muito melhores do que essa. Mas eu fico pensando, um mundinho que é um pontinho no nada, que não tem qualquer tipo de valor se você for olhar a imensidão do universo. E por outro lado, eu fico olhando aquele pontinho e vendo Deus, o Yahvé, o Todo-Poderoso, indo para aquele pontinho, e enquanto esteve aqui, usar essas palavras amáveis em Mateus capítulo 11, dizendo assim, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Ele sai lá do céu, lá do trono, deixa tudo, assume as suas dores, vem sofrer a tua doença, e quando ele chega aqui, ele olha para você e diz assim, vinde lá aqui preocupado, estou na verdade aqui preocupado com, redundante, com a tua preocupação.
eu não quero que você se preocupe exageradamente. Um pouco sempre é bom. Mas nós temos uma tendência de sempre exagerar a nossa preocupação. E aí vem Deus e diz assim: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. Eu quero dar a você o meu jugo, porque ele é leve. Eu quero carregar o seu jugo, porque o seu jugo é pesado. E eu quero tornar possível uma vida melhor. Mas olha bem, aproximou o quadradinho, agora você consegue a 1 milhão de quilômetros enxergar a Terra. Se aproxima agora 100 mil quilômetros, a Terra começa a tomar uma forma. Aproximando um pouquinho mais, a 10 mil quilômetros, você consegue ver a atmosfera da Terra. Aquele quadradinho azul lá, vamos aproximar. Você agora consegue ver os contornos da terra, do mar, braços e assim por diante, a 1000 quilômetros. A 100 quilômetros de distância, você já vê uma imagem que te transmite a ideia de uma cidade, de um lugar, nesta terra. Aqui a 10 quilômetros você já consegue ver os contornos, uma baía, um porto e o mar ali, e a cidade toda se construindo. Aqui é 1 quilômetro, 1000 metros. Você consegue definir agora casas, prédios, carros, barcos e um jardim, né, um gramado, alguma coisa assim. A 100 metros, uma pessoa deitado, quem sabe, nesse jardim isoladamente. A 10 metros, ali o camarada descansando, tranquilo. A 1 metro, uma pessoa. Espera aí, nós saímos lá do macro, do universo, e o mundo era um pontinho no nada. Agora, a 1 metro, você encontra uma pessoa num universo de mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. O Deus que criou tudo isso, com zelo, com leis, o Deus Criador, Yahvé, que causa o existir, criou você indistintamente. Você não é igual mais a ninguém. Amado por Deus, cuidado por Deus, no meio de 7 bilhões. Sua oração não pede para esperar no céu. Sua oração chega lá e ela é prontamente atendida por esse Deus onipresente, onisciente, onipotente, capaz de fazer qualquer coisa. Ele é o Criador de tudo. Mas aí você se aproxima um pouco e você vê o dorso de uma mão a 10 centímetros, um pouquinho mais aquelas fissuras da pele que Deus criou com tanta perfeição para você ter mobilidade na sua pele e não rachar a sua pele, e você pode mexer a sua mão com tranquilidade. Agora você se aproxima um pouquinho mais, lógico, com fotos de, quem sabe, de um laboratório. Você encontra agora fissuras muito parecidas com a terra, mas fissuras da pele, e lá no meio escondidinho um porozinho. E esse poro dá acesso ao corpo humano. E quando você entra no corpo humano, tem um outro universo lá dentro. Tem uma pequena, essa é uma célula do sistema imunológico. Mas veja, dentro de uma célula dessa, um universo como macro, um universo de informações. Por isso que Davi diz assim: quando eu contemplo as obras das tuas mãos, eu fico admirado. Eu fico extasiado. Esse Deus, Criador de tudo, que controla tudo, é o seu pastor. E se Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Ele cuida de você. Quero concluir e mostrar uma última história para você. Na verdade, na China, tem uma cidadezinha ali que eu nem vou saber dizer o nome direito. Está ali naquele cantinho, Xinjiang, talvez alguma coisa assim. É uma cidade dentro de um regime onde a igreja não pode pregar o evangelho. O pastor Elbio, quando estava aqui, ele pregava e ele contava essa história, e eu lembro dessa história. Ele dizia de um chinês adventista, que nesse lugar não podia falar do evangelho, não podia pregar abertamente, não pode abordar alguém e dizer assim: quero falar de Jesus para você. Não pode. As igrejas, não importa se são evangélicas, católicas, igrejas cristãs de maneira geral, não tem nome. O máximo que o governo deixou foi colocar lá o símbolo
o logo da igreja, mais nada. E esse chinês um dia teve uma ideia brilhante, montar um pequeno grupo na sua casa, mas não pode. Mas eu vou montar. Pegou sua Bíblia e o seu inário, era o instrumento que ele tinha para o pequeno grupo. E foi devagarinho convidando as pessoas, só que tem que chegar no maior silêncio, sem fazer muito alarde e tal. A gente vai cantar baixinho, mas nós vamos tirar um tempo lá para conversar com Deus. E esse negócio foi crescendo, tinha 2, 3, daqui a pouco tinham 100 pessoas entrando na casa dele. Você acha que isso não ia chamar atenção? As autoridades bateram na casa dele e descobriram que estava tendo um encontro religioso. Confiscaram todas as Bíblias, inários, tudo aquilo que era material religioso estava na casa e ameaçaram o dono, dizendo, se essa reunião voltar a acontecer, você vai preso. E ele deu um jeito, conversou com sua pastora, porque nessa região não tem pastor. Conversou com a sua pastora e ela deu mais material para ele e ele voltou a chamar o povo tudo, aí devagarinho, todo mundo com medo e tal. E daqui a pouco 100 pessoas lá dentro. E as autoridades bateram lá e levaram ele preso. E o pastor Elvio dizia o seguinte, que esse chinês chegou na prisão, sem Bíblia, sem inário, todas as noites. Ele cantava os hinos que ele sabia de cor, alto, dentro da prisão. E daqui a pouco as pessoas que estavam presas começavam a dizer assim, canta aquele que é bonito, canta aquele. E daqui a pouco a prisão estava cantando com ele. E aí o delegado, eu vou chamar de delegado, não sei se é esse nome usado lá, mas a autoridade lá chegou lá, meu amigo, faz o seguinte, volta para casa, senão você vai converter todos esses presos aqui, volta para casa. Só que não abre o seu grupo lá de oração, e ele voltou para casa e abriu e chamou o povo todo de novo. Né? Voltou para a prisão de novo, voltou a cantar e mandar embora. Eu não sei o resultado final dessa história, mas eu fico pensando o seguinte, um camarada desse, para ter plena confiança, para entender aquilo que Pedro entendeu, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ele precisava entender aquilo que o salmista Davi disse, Yahvé é o meu pastor, e nada vai me faltar. Um lugar difícil de pregar o evangelho, mas sabe o que aconteceu lá? Dá uma olhada nisso aqui. Essa mulher, talvez você até tenha visto já essa história, essa foto. Esta mulher é a pastora dessa igreja. Esse pastor vem de uma outra região da China, atender batismos e outras coisas. Mas quem comanda a igreja é essa mulher, porque essa parte, esse estado, esse lugar da China não permite homens pastores. Então as mulheres precisam assumir essa função nesse lugar. E ela tem uma igrejinha lá, de 40 membros, que ela luta com aquele povo. Olha o tamanho da igreja dela. Num lugar onde não pode pregar o evangelho. Eu quando olhei essa foto, eu falei assim, deve ser um shopping novo que está saindo aqui em Maringá. Olha que coisa bonita. A igreja adventista, olha o símbolo da igreja lá. Fiz questão de mostrar isso para você. Igreja adventista. Num lugar que não se pode pregar o evangelho, não se pode falar de Jesus, a não ser que as pessoas entrem nas igrejas sem serem convidadas e se agradem em ficar lá. Olha o ministério da mulher dessa igreja, brincadeira, hein? Sonho de consumo, um ministério da mulher nessa igreja parecido com essa aí. Olha o coral da igreja. Um coral lindo, cantando sobre Jesus, sobre o amor de Cristo. E é interessante que esse coral, ao fundo, tem uma foto de Jesus, exatamente Jesus como meu pastor. Olha a igreja. Mais de 4.000 membros chineses, trabalhadores de 14, 15 horas de trabalho, estão ali, quem sabe com a sua melhor roupa, um chinelinho, pé cascudo, com um caderninho na mão, com a Bíblia e um lápis, anotando tudo que a pastora fala lá na frente. Eles passam o dia na igreja. Impossível seria pregar o evangelho. Mas Yahvé é o meu pastor. É a grande diferença. Compensa eu descansar na mão dele. Quero te mostrar agora qual é o único recurso que eles têm lá para pregar o evangelho.
Eles se especializaram nessas plantas ornamentais aqui. E sabe o que eles fazem? No fundo da igreja tem um grande terreno, onde tem lá várias estufas e tal. Eles convidam a população para aprender a lidar com isso. E estão lá, e daqui a pouco alguém pergunta, mas que igreja é essa? Não, essa é a igreja adventista. Que legal. Mas fala do que essa igreja? Você nunca ouviu falar de Jesus? Não. Por incrível que pareça, muita gente lá nunca ouviu falar de Jesus. Nunca ouviu. Quem é esse Jesus? E dali começa um cuidado trabalho. Porque essa igreja entendeu que Yahvé é o seu pastor. E nada vai lhe faltar. Eu quero que você saia daqui pensando assim: eu preciso, pelo poder de Deus, aprender a lidar com as preocupações. E para isso, eu preciso confiar em Deus. Ele é o Criador de tudo. Ele causa o existir. Ele pode cuidar de você. Porque Ele chegou para você, eu sou o Criador. Não, chegou bem pertinho de você e diz assim: eu sou o seu pastor. Eu quero intimidade com você. Yahvé é o meu nome. Qual é o seu nome? Heron. Me dê oportunidade, Heron, para eu te mostrar o que é que eu planejei para você. Que Deus dê a você certeza, força, coragem de se livrar dessas cargas e colocar isso nas mãos de Jesus. Eu não conheço a sua luta, mas Yahvé conhece. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Quantos querem confiar nele? Eu também quero. Quero convidá-los para ficar em pé. Nós vamos orar agora. E nós vamos clamar ao Senhor para que Ele dirija a sua vida. E você possa viver uma vida a cada dia ao seu lado, crendo no Salmo 23. Grandioso Pai, vamos voltar para casa. Entramos aqui com preocupações. Não tenho dúvida que vamos sair daqui com preocupações. Mas por favor, ó Pai, a cada dia de nossa vida, através do contato com a Tua Palavra, através das providências de Deus, algumas miraculosas, milagrosas, outras providências tão pequenas, mas que ao chegar na nossa vida tem peso eterno, porque Deus sabe todas as coisas. A olhar para a natureza, Senhor, a olhar para as Tuas criações, para o universo, a olhar para as pessoas, que confiamos plenamente em Ti. E saibamos que o Senhor nos ama e deseja fazer da nossa vida uma vida poderosa. Como conversamos ontem, Senhor, um argumento de Deus para o universo. Abençoe a Tua igreja, cada amigo que aqui chegou. Leve-os para casa nos Teus braços de amor. Toque constantemente nos seus corações. E quando essas pessoas estiverem desesperadas, convide-as a dobrar o seu joelho no chão, lá no quarto em secreto, e contar tudo, tudo a Ti. E receber de Deus misericórdia, atendimento, milagre, poder necessário para viver uma vida com preocupações benéficas e não com preocupações maléficas. Nos dê uma boa noite e uma boa semana a todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.